Estamos aqui em mais um episódio do Begol Backstage no YouTube e hoje eu tenho uma satisfação de receber com muita alegria um amigo, Rodrigo Martins. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vilela. É um prazer estar aqui, na tua casa. Estou impressionado aqui com a estrutura, com a equipe que você tem, pela recepção que você me fez hoje aqui. Espero que esse episódio renda bons papos e boas histórias. Com certeza vai render. Rodrigo, eu te conheço há muito tempo e sempre fui acompanhando ali a sua trajetória e tal, né? O que é ser contador? Rapaz, olha, ser contador é um desafio constante, na vida do empresário. Eu estou, assim, há 31 anos já militando nessa vida. É uma profissão, assim, muito recompensadora, porém desafiadora, porque a gente lidar com diversas mudanças ao longo da vida profissional. Então, sempre tem uma surpresa, principalmente por parte do governo. E nós somos a pessoa que fica no meio do caminho entre o governo e o empresário, tentando proteger a empresa para que ela tenha um sucesso em tudo que ela faz. E o governo muitas vezes está preocupado em arrecadação, está preocupado em controlar, em evitar a sonegação, e ele vai criando mecanismos que vão dificultando a vida do empresário, mas no caso do contador, que é o contratado por ele. Então todo dia tem uma novidade, tem uma mudança. Agora, por exemplo, nós temos o advento da reforma tributária, que vai mudar 360 graus a forma como você pensa em impostos, a forma como você compõe os custos do seu negócio, vai impactar nos preços das pessoas. E agora, mais uma vez, nós temos que nos reinventar como empresários contábeis para ajudar os nossos clientes também a se reinventarem nessa nova fase que vai entrar aí a vida profissional e empresarial dos nossos clientes. Sim. Eu costumo acompanhar o cara, quando ele vai abrir negócio, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um contador, né? Eu, por exemplo, já tive muitos problemas com problema meu que eu não fechei contador, achei que podia fazer sozinho, acabei me estrepando com Receita Federal, um monte de coisa. Qual que é o caminho para o cara que, falando agora do pequeno empreendedor, do cara que vai abrir negócio agora, o que ele tem que fazer? Porque tem alguns indicadores. Quais os indicadores que o cara tem que ficar, que o empresário, que o empreendedor tem que ficar atento? Para não quebrar, para não acontecer o que não aconteceu comigo. O mais importante, assim, é você ter a opção e ter a disponibilidade de ter gente pelo qual você confia para te ajudar nesse processo. Nós temos que entender o seguinte: o empresário ele é muito bom em fazer a atividade fim dele. Você trabalha aqui com a parte de vídeo, de imagem, de fotografia, de eventos. Você é muito bom nisso. Eu não entendo nada da tua área. Eu chego aqui, eu fico maravilhado em ver os equipamentos, a infraestrutura, mas eu olho e de fato não conheço. Da minha profissão, contabilidade, gestão empresarial, eu conheço muito. Então, você unir essas duas forças no início da montagem do negócio faz com que a chance de você errar diminua muito. Por quê? Porque você vai completar aquele conhecimento que você não tem. Por exemplo, montar um planejamento estratégico interessante, fazer pesquisas de mercado. O contador ele não faz isso, mas ele vai te ensinar, ele vai te dar os caminhos. Você fez pesquisa de mercado? O bairro que você vai atuar, o mercado que você vai atuar, como é que ele está? Você pensou na tributação? Sabe quanto você vai ter que separar do teu faturamento para compor ali os tributos? E o custo da sua empresa? Você formou? Porque muita gente chega e monta uma empresa, assim, eu vou alugar um espaço, eu vou comprar uma mercadoria e vou colocar 30% de lucro para eu tentar ter um resultado. Mas ele faz isso às vezes de cabeça. Ele não chegou a montar uma planilha, fazer um preparo, um levantamento, para saber de fato quanto que ele precisa vender, quanto que ele precisa aplicar no negócio dele para que ele tenha uma rentabilidade e não caia naquela estatística que o governo até divulga, o Sebrae divulga, do tanto de empresas que fecham nos primeiros 5 anos. Então, para não cair nessa estatística, o preparo que antecede a abertura da empresa faz toda a diferença. E lógico que o acompanhamento nos primeiros anos, você ter gente ali do teu lado te aconselhando, te ajudando, pode ser um amigo empresário, pode ser um contador, pode ser um advogado tributarista, pode ser alguém da tua área que já conhece e vai te dar uma instrução, mas o importante, o conselho que eu dou é não esteja sozinho. Uma coisa que eu percebi, tem muito contador que ele acaba pegando uma escala muito grande de serviço, de atendimento, e ele fica naquele modo de entregar guia, né? Cara, entrega guia. Mas eu percebi que você existe uma estratégia, né?
Então você ajuda o cara que seja pequeno, médio ou grande a não quebrar, a ter esse planejamento todo aí. Todos os contadores têm esse mesmo perfil ou é uma coisa sua, da sua cultura? Você sabe, eu vou até defender um pouco ali, eu sei que tem sim o contador que faz isso, mas eu vou defender ele um pouco porque ele acaba entrando num ciclo, ele acaba se vendo forçado a fazer essas coisas porque o cliente começa a exigir esse tipo de trabalho dele. Por exemplo, ele vai oferecer um trabalho de consultoria e o cliente fala assim, não quero conversar. Eu quero só um imposto. Manda para minha guia, me manda o holerite para eu pagar meu funcionário, me manda uma CND quando eu precisar, se eu for participar de uma licitação, me manda o documento, me ajuda nisso, mas ele não está interessado num trabalho mais consultivo, né? Por outro lado, claro que tem empresas contábeis que também assim, não estão preparadas para dar um apoio maior para o cliente dele. Então ele fica numa zona de conforto de que enviar guias é muito mais fácil. Por outro lado também, enviar guia para o cliente só e não dar consultoria também é muito mais barato. Porque o cara coloca ali numa linha de produção, não precisa parar para poder dar atendimento, etc. Ele consegue também cobrar um preço mais barato. Então, tem cliente que está interessado nisso, tem cliente que não conhece algo melhor que isso. Então, assim, ele acaba sendo mais competitivo. Então, quando você vai fazer um orçamento da tua empresa com um contador, você vai se deparar com um contador parecendo que está fazendo a mesma coisa, mas cobrando preços muito diferentes. E por que cobrando preços tão diferentes? Por conta da entrega que eles têm dentro do contrato. No meu caso, lá na Digicom, nós temos uma premissa que é fazer o quê? É trabalhar o máximo a tecnologia, o digital. Então, nós temos, mais de 30 ferramentas trabalhando simultaneamente para atender o cliente, para poder processar o teu trabalho, processar de forma rápida, a ponto de quê? De eu tirar o humano? Não, a ponto de que o humano que trabalha na minha empresa, ele tenha tempo de atender você quando você chama. Você sabe que uma das maiores queixas das empresas de contabilidade e das empresas de serviços no geral é a falta de retorno, ou você ter que ficar cobrando para você ser atendido. Você pediu, por exemplo, um balanço. Eu preciso do balanço para enviar para o banco ou para participar de uma licitação. O balanço, a demonstração de resultado de exercício, assim, e as CNDs. Você pede para o contador e ele fica lá me enrolando 2, 3 dias, não responde. Aí você tem que ligar para cobrar, você tem que cobrar 2, 3, 4 vezes. E o cara se enrola porque ele não está preparado para isso. Então, a gente lá na nossa empresa, nós nos preparamos para atender o cliente rápido, para sobrar tempo de nós fazermos o trabalho consultivo, que é o que interessa, que é bater o papo, é conversar, saber como é que está o seu negócio, saber se você está precisando de algum apoio, alguma instrução, te dar uma instrução de algo que nós detectamos e às vezes, muitas vezes você não viu. Por exemplo, eu vou analisar os teus números e eu vou olhar lá que você está tendo uma prática que para o teu mercado está destoando. Eu atendo diversas empresas de produções e eu vi aqui que a empresa do Vilela está praticando um custo um pouco mais alto do que o mercado. Lógico, a gente protege dados, a gente não compartilha dados de um cliente com o outro, mas a gente tem uma visão geral, porque a gente atende muita empresa de mesmo mercado. Então a gente consegue detectar algumas coisas de forma muito fácil. Aí eu falo, Vilela, vamos dar uma olhada no teu custo. Você já reparou que o teu custo de equipamento está maior do que o do mercado? Você está gastando mais com folha de pagamento, com energia elétrica, com contador, com advogado. Então a gente começa a incluir ali insights que vão, de repente, ser utilizados pela tua empresa para que você potencialize ainda mais os seus resultados. Top. Quando eu abri o meu primeiro CNPJ que eu tenho, já fazem 16 anos. Muito tempo. Eu abri para emitir nota fiscal. Sim. Só para emitir nota. Sim. Não imaginava nada. O tempo foi passando, foi aumentando a demanda de serviço. E aí que eu fui tendo problemas, entendendo. E aí que eu encontrei uma contadora que ela falou, não, que foi isso que você falou. Vamos sentar e conversar. Sentar e conversar. Calma, aqui, assim, assim. Hoje eu entendo. Falei, caraca, que legal, hein? E eu totalmente, foi o que você falou, totalmente perdido. Então tem dos dois lados, né? O cliente ele fala muito pra gente assim, né, ao longo da nossa vida profissional. Fala assim, não, eu pago você para você resolver. Mas eu tento sempre mudar esse pensamento dele. Eu falo assim, tudo bem, você não é obrigado a entender de contabilidade, até porque você paga a gente para fazer isso. Mas você precisa entender o sistema que você está incluindo.
Por que você paga tanto de imposto? Como é que se comporta o imposto de acordo com as suas ações dentro da empresa? Como é que comporta o teu lucro, o teu resultado de acordo com as tomadas de decisões que você tem de gestão para o teu negócio? Então a gente tem que dar para ele um básico que a gente sabe que as escolas não deram. Escolas, estou falando e aqui não é uma crítica de política pública, não é longe de mim fazer isso, mas assim, falta nas escolas de ensino fundamental e intermediário ensinar educação financeira para as pessoas. As pessoas vêm com muito pouca bagagem de conhecimento na área financeira e quando entra na faculdade, a faculdade também não prepara o futuro empresário, o futuro profissional para lidar com esse tipo de área do negócio dele. Então, nesse momento é fundamental o contador chegar para o empresário e dar aquele básico para ele entender, estou pagando por quê? Estou tendo mau resultado numa empresa, por quê? O que eu posso fazer para mudar isso? E a gente tenta trabalhar essa instrução, essa mudança de mindset na cabeça do empresário. Não é só receber guia, é receber guia e questionar. Não tem problema, a gente não liga quando questiona. Entendi. Recebi o balanço, não entendi nada. Então vamos explicar, ou vou montar um relatório diferente, um dashboard diferente, mas de um jeito ou de outro você precisa conhecer os números e os dados do seu negócio. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E é o que não acontece, né? Não acontece, né? Não acontece. Normalmente não acontece. O empresário, ele vai no feeling. No feeling dele. Ele, normalmente, qual faturamento? Ele assim, eu preciso faturar tanto, preciso vender tanto, ele recebe a mercadoria, ele vende produtos, ele recebe lá o saco de arroz no mercado dele, ele fala assim, eu vou colocar 50% de lucro, de margem. Aí ele coloca, mas ele esquece que tem aluguel, que tem variáveis, tem funcionário, tem conta de luz, tem a geladeira que ele está ligando lá para condicionar os produtos dele, tem funcionário que falta, tem processo trabalhista, entendeu? Tem uma série de situações que podem acontecer que se ele não fizer um cálculo e uma proteção correta nos custos dele, ele vai ter problema. E aí ele não vai entender no futuro por que o negócio dele deu errado. E deu errado porque ele fez um custo mal feito. E essa estatística das empresas fecharem ainda está no mesmo nível? Tá bem alta. Tem diminuído porque aos poucos os contadores, meus colegas, estão conseguindo mudar a cultura do empresário, aos poucos. Aqueles que se abriram para isso saem dessa estatística, começam a ter uma longevidade muito maior. Eu tenho a gratidão, né, de ter na minha empresa a gente chama de LTV, né? LTV nos negócios é o Lifetime Value, que é o tempo de vida que o cliente tem na carteira. E graças a Deus, o nosso LTV é muito longo. Os contratos que nós temos na nossa empresa são contratos longuíssimos. Tanto é que nós temos hoje na nossa empresa clientes que estão lá perto da nossa fundação, mais de 30 anos trabalhando com a gente. E assim, não é o fato de ser fiel ou leal a gente, que a gente agradece demais, né? Que é muito bom saber que tem um parceiro tão antigo trabalhando com você. Porque confia, credibilidade e tal. Mas assim, a gente olha pelo outro lado também e fala assim, poxa, eu consegui ajudar ele a ficar em pé tanto tempo. Né? E isso para a gente é mais gratificante do que receber o honorário no final do mês. Porque a gente está fazendo uma função que ela é uma função também social, né? Que a gente está ajudando famílias a terem seu sustento garantido. Não só a família nossa, dos meus colaboradores, dos meus sócios, mas também a família dos empresários e daquelas pessoas que eles empregam. Então, querendo ou não, muita gente é impactada pelas ações do contador e as ações do empresário ali que trabalha em conjunto. É uma rede, né? É uma rede que todo mundo se beneficia quando o negócio dá certo, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre, que está na hype agora, né? Sobre a taxação. Isso altera para vocês? Aumenta a demanda de serviço ou não? A taxação americana? Olha, assim, diretamente para a nossa base de clientes, não. Mas para o mercado como um todo, a gente não pode negar que vai haver um impacto. É lógico que quando você proporcionaliza ele, por exemplo, primeiro, pelas empresas que saíram da taxação, que o governo americano acabou aqui tirando, né? Empresas de segmentos muito importantes acabaram escapando. Mas tem uma fatia ali que ainda está sofrendo. Mas quando você vem trazendo ela para a conjuntura do mercado nacional, é uma fatia muito pequena. Pequena, mas importante. Não estou negando ali que vai ter um impacto, vai ter um sofrimento e vai causar uma série de transtorno para essas pessoas, essas empresas, essas famílias que estão dependendo desse negócio. Mas na conjuntura nacional o impacto acredito que não vai ser tão alto. Até porque
na conjuntura mundial, o Brasil ele tem se colocado numa situação melhor. Ele tem evoluído. A cada ano que passa, ele tem conseguido melhorar um pouco mais a sua situação em relação ao comércio internacional. Quem acompanha um pouco mais sabe disso. Mas, assim, nos últimos meses, o real foi a moeda que mais valorizou ao longo dos últimos anos. E eu não estou aqui fazendo também política pública. Sim, sim. Dado de jornalista que eu li agora recentemente e vi isso. O dólar, moeda que mais valorizou, e o real, uma das que mais se valorizaram. Isso tem uma explicação, né? Eu não vou detalhar ela aqui agora. Sim. Quem quiser, busca aí nos jornalistas de economia que vão entender muito bem, muito mais bem embasado do que eu. Mas é um fato que o Brasil, ele é resiliente. Nós estamos num país que ele é muito resiliente. O empresário ele tem muita criatividade, e o mundo olha para o Brasil hoje como um país que tem estabilidade, tá? Não estou falando política, mas estabilidade. Ele não participa de guerras, ele não se envolve em grandes conflitos, diferentemente das outras potências emergentes, que uma ou outra está ali se envolvendo cada hora, se envolvendo num tipo de conflito e tal. Aí você pensa na cabeça do investidor. O investidor vai colocar dinheiro em um país emergente, que é onde normalmente paga-se melhor, a taxa de juros é melhor e assim por diante. E quando ele começa a escolher, ele pensa, ali tem estabilidade, mas tem o Brasil. Não é que o Brasil às vezes é a primeira escolha, né? Que é o melhor país do mundo para se investir, mas é um país que está equilibrado ali, está com a sua situação. O risco é mais baixo. O risco de ter um conflito, um problema ali maior diminui muito, então vale a pena ele ter o dinheiro dele ali colocado, investido de forma segura. Recentemente, por exemplo, nós tivemos esse mês, só para ter um exemplo, a venda de uma grande startup no Brasil, que é a Conta Azul, que é uma empresa de gestão financeira online, que ajuda pequenos empresários a organizarem o seu negócio através de uma plataforma financeira, um RP. E o que aconteceu? Eles começaram há um pouco mais de 10 anos e esse mês foram vendidos para uma empresa estrangeira de tecnologia por 1,7 bilhões de reais. Então, assim, se tivesse tão ruim, uma empresa internacional, um grupo tão grande, não estaria colocando no Brasil, nesse momento, um investimento desse valor, desse montante. Então, só um sinal de que tem situações ruins acontecendo por conta do tarifaço, por conta agora vai acontecer a reforma, vai ter também toda uma mudança do jogo, para facilitar, outras vai majorar imposto, outras vão diminuir imposto. Então, assim, tem toda uma situação que ainda está se desenhando, as pessoas vão começar a entender a partir de agora, mas na situação econômica como um todo, nós olhamos assim e vemos com esperança o futuro. E assim, acredito que com as medidas que o governo está adotando, mais a criatividade desses empresários que estão sofrendo, possivelmente nós vamos sair dessa situação aí, e nós temos os votos de que isso aconteça muito rápido. Que legal, é bom ouvir essa prospecção positiva, né? É legal assim, a gente tem que ter uma opinião baseada em dados, em fatos. Isso é ser prático, pragmático. Outra coisa, a gente como empresário, a gente tem que ter a visão do copo mais cheio, né? Assim, esse negócio de você ser pessimista, ele traz, assim, quem acredita em religião ou no espiritual, outra coisa, cada um na sua, não tem problema, mas ele atrai para você, se você olhar as coisas de forma negativa, o negativo, a coisa ruim, que não vai dar certo. Quando você é positivo, quando você olha com uma perspectiva diferente, as coisas mudam para você. E não só para você, como para o país. Eu canso de dizer para meus clientes assim, você fala de crise, está tendo uma crise no país, ok. Mas a primeira crise, ela acontece dentro da nossa empresa. Lógico que a gente está sujeito a fatores econômicos. Mas quem faz a nossa história somos nós mesmos. Nós temos condições de mudar o jogo daquilo que nós fazemos se nós somos criativos, resilientes, trabalharmos bastante. Tem que ter isso, não é só trabalhar. Porque tem gente que trabalha e fica ali girando e continua numa situação complicada, ou pobre, ou estagnado, ou endividado. Mas você tem que unir o trabalho árduo com criatividade e com resiliência para você passar por esse período. Quem faz isso tem uma opção de conseguir fazer o seu negócio dar certo, independente das intempéries do mercado. Eu digo assim que, por exemplo, tem uma demanda para a área contábil.
Tem crise, não tem? Tem crise. Mas tem uma série de empresas que ainda precisam do empresário. O que eu preciso fazer de diferente para esse empresário me procurar? Porque o dinheiro ainda está no mercado. Está menor? Está mais escasso? Ok. Mas existe um dinheiro e uma economia circulando. Então eu tenho que ter criatividade no meu negócio. Aí entra marketing, você é muito bom nisso, muito melhor do que eu. Entra um marketing muito bem feito, uma estratégia muito bem montada para você se diferenciar e atrair para você aquele resultado. E dá para fazer isso, eu já vi acontecendo isso e a minha própria empresa é testemunha disso. Quando eu circulo nos mercados contábeis, principalmente regionais, eu converso muito com colegas, tento ajudar na medida do possível, que eu não entendo colega contábil como concorrente, eu entendo como colega mesmo, como amigo, parceiro de trabalho, para trocar figurinhas, trocar experiência. E eu vejo lá, por exemplo, o cara sentado atrás da mesa dele, atendendo o cliente dele, preocupado com a entrega, mas não pensando na estratégia de crescimento. Aí pergunto para ele assim, quantos clientes novos você colocou no mês aqui para dentro? Ah, Rodrigo, malemar 1, 2, quando um cliente ou outro indica. E aí eu olho minha realidade e falo assim, poxa, mas eu estou performando muito mais do que ele. Por quê? Porque eu estou fazendo algo diferente do que ele está fazendo. Não que eu digo na competência técnica. Ele é muito bom no que faz, mas ele não se atentou a ser criativo, a mudar o jogo. Então isso não é só na contabilidade, é em todas as áreas, né? Todos os clientes que eu converso, mesmo eu não sendo uma cara do marketing, mas eu sou um entusiasta, adoro marketing, adoro comunicação, adoro tudo isso. E eu chego para o meu cliente, eu sempre que posso, ele me dá o espaço, eu falo para ele, poxa, você quer vender, não quer? Você está reclamando que não está vendendo. Mas o que você está fazendo de diferente? Né? Não, eu tenho empresa, estou bem localizado, eu tenho um site, deixa eu ver seu site. Aí você chega no site do cara e fala assim, não tem nada, tem lá missão, valores, objetivos lá, isso não vende. E o mundo está mudando. E a proposta, né? E aquela página de vendas que convence o cara a vender, e o seu orgânico no Google, você está posicionado, você está fazendo vídeo, você está com o Instagram bem feito, você está, aliás, tendo isso tudo, você está vendendo bem o teu produto, você está conseguindo convencer a pessoa que ela precisa daquilo que você, da oferta que você tem no teu negócio. Então, assim, as pessoas não pararam ainda. Por que também? Porque não aprenderam isso. Não aprenderam isso na escola, não teve ninguém para orientar. E quando a gente orienta, o cara parece que clareia a vida dele e a oportunidade de mudar e de performar fica ali evidente e disponível para ele conseguir utilizar no negócio. Isso é muito importante. Que legal, hein? Isso é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho e pela visão, obrigado. Que é muito boa mesmo. Você falou sobre positividade. Você é religioso? Eu sou cristão por criação, né, evangélico, né, meus pais eram pastores, meu avô pastor, meu pai pastor, sempre cresci dentro da igreja evangélica. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus, depois migrei para comunidades evangélicas, Igreja Batista. Hoje eu mais acompanho, né, tenho a minha fé, né, acredito nos mesmos princípios cristãos, mas frequento menos, né? Tô igual o católico que fala que é católico e vai de vez em quando vai à igreja. Mas assim, gosto muito, né? Tenho que assim que todos nós precisamos assim de um algo maior, assim de acreditar em um ente maior, seja Deus, o arquiteto do universo, quem acredite na sua crença aí. Mas acho muito importante a gente ter, até porque o fundamental do ser humano são duas coisas que move e diferencia o ser humano um do outro, que é a humildade, né? Que, assim, isso é diferencial. Como você, que é uma pessoa super humilde, sempre tratou a gente muito bem. A humildade, eu esqueci o que eu ia falar, a outra aqui, mas a humildade, e a gratidão no coração. E gratidão no coração, seja gratidão pelo próximo, mas principalmente a gratidão para algo maior, né? Por que nós estamos vivos aqui? Porque nós temos saúde, porque nós podemos levantar e trabalhar, porque nós temos negócios, porque nós temos oportunidade de ajudar pessoas. Então, assim, o coração grato faz toda a diferença no ser humano. E aí a gratidão a um ente maior, superior, eu acho que também muda tudo, né? E você tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos, tem uma menina de 17, terminando agora a escola e indo para a faculdade, e tem um menino de 22. Tá querendo seguir o seu caminho ou não? Não, rapaz, eu não fui um bom vendedor, né, em casa. Eu vendo muito bem para os meus clientes, né, para os meus leads, mas eu não consegui vender bem para eles. Mas também nunca forcei, deixei eles sempre livres, né? É isso aí. Minha filha vai para a área do direito, quando terminar agora a escola, mas pensando no mercado de relações internacionais. Legal.
e o meu filho está na faculdade de medicina. Medicina, olha. Quer ser médico. Porque o direito ainda dá para encaixar ali, né? No mesmo sim, caminho, dependendo, né? sim. Agora, a medicina sim. já é outra Não, área assim, total. as portas da nossa empresa vão estar sempre abertas para eles, né? Sim. Mas a gente entende também que tem muitas pessoas que nós podemos trabalhar no nosso negócio para nos suceder no futuro, né? Acho que você ter um negócio hoje, o pensamento novo, mais moderno, é um pensamento assim, esse negócio é meu hoje. Hoje eu estou como CEO da empresa, como diretor, como sócio, mas é um negócio que você faz para alguém no futuro te suceder e assim, é o caminho natural das coisas. Eu não vou poder trabalhar para sempre, vai chegar uma hora que eu vou parar. A gente tá aqui como passageiros, né? Como passageiros, a gente tem que colocar isso pra gente. Assim, aposentar é uma coisa controversa. Todo mundo você fala assim, ele tem um plano até de aposentar, de poder parar, mas a verdade é que ninguém consegue parar. Mas de um jeito ou de outro, você tem que mudar o perfil de trabalho conforme você for atingindo uma certa idade ou um certo objetivo financeiro. Sim. Então, começar a curtir mais. E eu até gostaria de falar sobre isso também, porque uma das coisas que me faz feliz na minha jornada empresarial, eu tenho até uma frase que eu falo assim que o gostoso da jornada é a jornada, não é só o objetivo. Sim. Você tem que fazer a jornada ser prazerosa. Eu falo isso para os meus amigos, para minha família, para os meus clientes. Falo assim, cara, como é que tá? Você é um cara que levanta das 7 às 10 da noite, trabalha rala. Você é um cara que não vê os seus filhos crescerem. Você é um cara que não curte amigos. Você é um cara que não tem um hobby. Né? Eu, por exemplo, agora, ultimamente, comecei a modinha por causa da idade, né? De andar de moto, né? Voltei, eu já era motociclista lá atrás, virei o tiozão da moto. Como eu não posso ser o tiozão do barco, aí eu resolvi que o tiozão da moto ainda está no acessível. Aí comecei, assim, mas para dar uma passeada com amigos, para fazer um social. Então, assim, todos nós precisamos ter uma jornada boa, legal, prazerosa. O que a gente consegue fazer dentro da nossa realidade, seja sair mais com amigos, seja ir para a praia, vai surfar, vai andar de bicicleta, que aqui não é um investimento tão caro, andar de moto. Eu, por exemplo, fases da vida, eu resolvi que queria ser piloto de avião e virei piloto de avião. Hoje eu estou um pouco mais paradinho aí nessa área, mas sempre procurei na jornada algo que me fizesse feliz, né? Não que a profissão não fizesse, é que a profissão é algo assim duro, né? Você sabe isso, o trabalho nosso é um trabalho árduo, a gente normalmente gosta do que faz, né? O pessoal fala assim, faça o que goste que nunca você vai ter que trabalhar um dia da vida. E é verdade, eu aprendi a gostar da minha profissão muito, mas você precisa complementar com coisas que extravasem para você ter força, para você ter gás, para você chegar na tua empresa muito mais motivado para trabalhar e ter os seus resultados. Porque você tem resultado para quê? Nós estamos no mundo capitalista. Você tem resultado, você trabalha no teu negócio para você ter lucro. Para que você quer ter o teu lucro? O que você vai fazer com ele? Aí que está a resposta. Se você porque o objetivo da tua vida não pode ser fazer lucro. É fazer lucro para proporcionar algo para você, para tua família e assim para os próximos e assim por diante, para você fazer um bem maior, seja para você ou para alguém. E aquilo que você falou, né? Não no final, né? No final tem gente que trabalha a vida inteira, né? Você já deve ter acompanhado casos aí de pessoas famosas até, ou pessoas perto da gente, que trabalham a vida inteira, chega num ponto da vida, ele acumulou tanto, mas ele olha para trás e fala assim, puxa, eu não aproveitei nada. Aí, muitas vezes acontece de combinar com uma doença ou com uma dificuldade física que vai impedir ele de poder usufruir daquilo que ele acumulou. E adiantou de quê? De quê? Entendeu? Fazer para deixar para os filhos vida, é bom para deixar a herança, deixar os filhos bem protegidos, cuidados. Acho que isso faz parte. Mas melhor que isso é você ajudar os seus filhos a conseguir que eles vençam na vida independente de você e você, junto com eles, ter uma vida maravilhosa e ter acumulado não só dinheiro ao longo da vida, mas acumulado boas lembranças, boas memórias, coisas legais de se recordar. Isso que é fantástico. Eu uso muito o celular, o Google Fotos, né? Não fazendo propaganda aqui de ferramentas, mas ele de vez em quando eu acumulei todas as minhas fotos lá, tal, de vez em quando ele manda uma recordação lá de 10, 15 anos atrás, assim, olha, fala, aqui, ó, que memória boa. Mas custou dinheiro isso? Custou. Foi uma viagem? Custou. Mas valeu cada centavo, porque olha só a memória afetiva que nós temos, é aquilo que a gente acumulou. Isso é um legado. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. São coisas que o dinheiro às vezes vai proporcionar, tem coisas que não precisa de dinheiro.
entendeu? São bons momentos que você pode ter tempos de qualidade na tua vida, que independente de dinheiro. Mas nós, como estamos tendo um papo aqui profissional, de coisas ligadas a negócios, então que fique a dica aí para os empresários que estão ouvindo. Então, tem o objetivo do lucro, mas tem um objetivo secundário ao lucro. O que vou fazer com esse lucro? Como eu vou utilizar ele da melhor forma para me ajudar e para ajudar todos que estão no meu entorno, minha família, meus amigos, meus parceiros, ajudar a fazer questões sociais, que é muito importante. Eu recentemente entrei no Rotary Club aqui da cidade, por entender que assim, Qual Rotary? Eu estou no Rotary Barueri, que é o que se reúne aqui no Ricardo, né? no ATC, no Alphaville Tênis Clube. Não, o Ricardo Caiafa é o Rotary Barueri Centro, que eu tive o prazer de estar lá pela Associação Comercial para inaugurar. Está tudo junto, as ações são conjuntas, ações de ajuda ao próximo, e isso é muito importante você, como empresário, não esquecer, né? Que você tem uma missão ali também de ajudar, abençoar as pessoas, né? Fazer algo por aqueles que estão numa situação um pouco diferente daquela que a gente está vivendo. E Rodrigo, e aí, motoqueiro, piloto, contador, mentor, e aí você chegou no presidente da CIB, como que você chegou lá? Mas teve assim, esse negócio aí teve a fase, antes de falar da CIB, teve a fase dos 30, né, assim, cada hora, de 10 em 10 tem as crises, né. Apesar que eu não tive crise, minha mulher fala que eu tive, mas é controverso em casa o assunto. Tem uma discussão ali. Na fase dos meus 30 eu comecei que eu queria fazer algumas coisas na vida ainda, né. Melhor falar isso do que falar assim, que eu quero separar e viver uma vida de solteiro. Isso não. Estou casado, graças a Deus, esse ano eu faço 25 anos de casado, legal, muito bem casado, muito feliz da minha família. É bodas do quê? É bodas de prata. De prata, né? Eu acredito que seja de prata. Se tiver errado, alguém vai corrigir a gente lá nos comentários. Aí inventei de fazer paraquedismo, fiz o curso completo de paraquedismo, fui para o Rio fazer salto de asa delta na Pedra da Gávea e aí resolvi fazer o curso de piloto. Foi uma sequência assim, de loucura. Hoje eu penso assim, meu Deus do céu, o que eu tava com a cabeça? Piloto tudo bem, piloto dá medo. Agora, pular de um avião do paraquedas, toda vez que eu subi, que o avião estava indo para o lugar para te soltar, eu sempre me pergunto, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Pensou em desistir? Todas as vezes. Não vou dar uma de herói, não. Todas as vezes pensei em desistir. Eu falei assim, não deve ser feio falar que tá com medo que vai descer. Mas no final eu falei, vou encarar, né? Porque eu também tinha esse princípio, né? Que eu precisava vencer alguns medos. Sim. Que inclusive você traz isso para os negócios, tá? É muito interessante esses aprendizados. De você vencer medos, vencer aquilo que te trava. Destravar, né? Destravar, por exemplo, tá aqui falando, por exemplo, não é o meu natural. Apesar que eu não estou parando de falar aqui, né? Daqui a pouco você vai me corrigir. Mas assim, não é o meu natural. Eu sempre tive medo de falar em público, sempre medo de falar em microfones. E você fala bem pra caramba, pô. Pois é, nas primeiras vezes que eu falava para público, pra você ter ideia, me dava cãibra aqui no rosto. Caramba. Começava a tremer de tanto medo que eu ficava. Então assim, realmente são coisas que eu me propus a vencer. Por quê? Porque ia fazer bem para mim, para os meus negócios, para minha carreira, então eu acabei vencendo esse medo. E assim, pular de um paraquedas é uma coisa simbólica. Eu vou vencer algo que me trava, porque eu vou levar esse aprendizado para o dia a dia. Quando eu, por exemplo, vou abrir um novo negócio, vou abrir uma nova unidade da minha empresa. Recentemente, antes de entrar na CIB, eu abri, por exemplo, agora um novo escritório em Orlando, na Flórida. Muita gente tem medo de fazer isso, porque estou bem aqui no Brasil, atendendo no Brasil, mas eu vi muitas oportunidades que eu estava deixando passar e falei assim, vou lá, mas o que é isso? Significa mudar a forma de você trabalhar, de aprender coisas novas. Assumir o risco. Assumir riscos financeiros, riscos de imagem, porque eu começo hoje se der errado. Então, assim, na vida empresarial você também se propõe a querer passar por esses riscos parecidos com o da aviação, né, e do paraquedismo. Mas você perguntou de a CIB, né? A CIB, assim, eu tô lá... Mas muito legal essa sua história aí, que eu não conhecia. É legal. Esse exemplo que você deu de você destravar, cara, é sensacional. Sim, peguei pra mim aqui. É um exercício. O que te assusta? Isso, assim, então vou vencer. Por exemplo, eu já fui para aqueles parques de diversões que tem as noites de Halloween. Sim. Eu sou daquele que não assiste filme de terror.
E assim, você vai naquele lugar para tomar susto, né? No caso, a gente foi lá pro Parque da Universal, que tem a noite do Halloween, e eles montam 10 tendas que você entra nela para ser assustado. Então, quem tem medo não vai naquele lugar. E eu, assim, não que eu tinha medo, mas de criança você vem com aquele negócio, não gosto de assistir filme de terror, não sei o que e tal. E eu falei, cara, eu vou. E fui 2 vezes já. E venci. Curtiu, né? Curti, você acaba se divertindo. Aí você começa a falar assim, eu vou me divertir com o medo. Sim. Você cria uma forma diferente de encarar aquela situação. E é isso, assim, isso aí você tenta trazer para a vida. Não vou falar não quando eu tiver alguma coisa que me assusta. Sim. Eu vou tentar encarar, lógico, com responsabilidade, né? Sem fazer loucura, sem fazer correr grandes riscos para o seu negócio. Né? Sim, planejamento. Com o pé no chão, com o pé no chão. Mas tem que encarar. Quem quer crescer tem que encarar. Eu, quando assumi a empresa lá atrás, a gente fazia aquilo que você falou lá no começo. A gente fazia DARF e folha de pagamento. Para você ter ideia, há 30 anos atrás, quando eu comecei, nós não fazíamos balanço, contabilidade. E olha, a gente era uma empresa de contabilidade que não fazia contabilidade, a gente fazia livro do caixa para o nosso cliente. O cliente nosso pedia balanço, eu falo assim, a gente não tem como te atender. E já foi o primeiro desafio meu. Aí eu já comecei a falar assim, peraí, não posso, uma empresa de contabilidade tem que ser boa. Fui estudar, me capacitar, capacitei minha equipe e começamos a atender o cliente de forma completa. Então já foi um diferencial. Fluxo, né? Aí começamos a fazer marketing, eu não sabia nada de marketing. Eu falei, vou fazer marketing, eu preciso aprender esse negócio, esse trem aí. Preciso me aprender a me organizar financeiramente. E fui vencendo para poder tentar levar, e vencendo meus medos, vencendo aquilo que era bloqueio, que era difícil, para poder tentar levar minha empresa para outro patamar. Saímos de Jandira, que é uma excelente cidade, maravilhosa para trabalhar, para empreender, mas com um jogo totalmente diferente de você estar hoje em Alphaville. Hoje a gente também é Alphaville num jogo totalmente diferente, que é um centro de negócio, um centro empresarial, a maioria das empresas do país estão aqui. Então, assim, a gente foi se reposicionando, mas vencendo medos. Tem que fazer investimento, tem que pagar um aluguel maior, a equipe vai ser mais difícil ir. Então, assim, tem um monte de trava, entendeu? E a CIB? A CIB, assim, há 16, 17 anos atrás fui convidado a participar da entidade, eu lembro de você, 16, 17 anos atrás na CIB, acredita? Foi um tempinho já, então, junto lá, né? Do posto lá. Do posto. Quando eu comecei, estávamos no posto de gasolina, entrei lá para ajudar da forma que eu poderia, como contador, que ia no Conselho Fiscal, fizemos, cá entre nós, um excelente trabalho, né, para ajudar a entidade. E viemos conhecendo a entidade ao longo desses anos e sempre militando ali em alguma função, né? Já fui do Conselho Fiscal, participei no Conselho, fui diretor financeiro, acho que se eu não me engano, 2 gestões, fui diretor comercial e marketing, fui vice-presidente, voltei a ser conselheiro e sempre conhecendo muito a entidade e conhecendo muito das dores do empresariado. Porque trabalhar numa associação comercial, para quem não sabe, é um trabalho totalmente voluntário. E você não faz pensando no seu negócio, você faz pensando no negócio do próximo, no mercado. Eu estou pensando aqui, quando eu trabalho na CIB, na classe empresarial. O que eu posso fazer para melhorar o nosso ambiente? Então, é voluntário. Sim. Pra você ter ideia lá, o pessoal fala, mas hoje eu estou como presidente, né? Aí você fala assim, mas você tem um salário, você tem nem a sua mensalidade você não paga. Pelo contrário. Nós não temos salário, nenhum diretor na associação comercial recebe nem algum tipo, nem conselheiro, e você também está lá, é testemunha disso. E nós pagamos, inclusive, o nosso boleto para contribuir também. Sim. Além de contribuir com o tempo, nós contribuímos também financeiramente, quando consumimos produtos, também fazemos por onde. Então, o nosso trabalho é em prol de algo maior, porque nem tudo na vida aí que está, é pensando em você. Algumas coisas, alguma parte do seu tempo, pelo menos, a gente tem que destinar para o próximo. Sim. E isso eu tenho para mim como uma missão de vida, de que eu destino parte do meu tempo para algo maior do que o meu negócio. Né? E lá na CIB a gente faz a defesa do empresariado. Né? A pessoa fala assim, mas quantos associados tem? Eu falo assim, eu acho que eu preferia nem discutir isso, não que não seja importante, você está lá, você conhece quantos associados, mas a gente, como nós somos uma entidade que ela trabalha por Barueri, então quando nós falamos de defesa do empresariado, nós falamos de defender os 60 e tantos mil empresários que nós temos em Barueri. Nós falamos pela uma classe, porque é uma classe que precisa de ajuda, precisa de apoio, muitas vezes não tem voz.
Então você, como empresário, às vezes você tem um problema aqui com a prefeitura, por exemplo, e não é o nosso maior problema hoje. A prefeitura tem se mostrado muito disposta a trabalhar com a gente, com o empresariado. Mas de vez em quando vai aparecer um atrito ou outro, e você sozinho bater na porta da prefeitura, às vezes você não vai conseguir ter aquela voz. Mas você chega numa entidade como a CIB, e você traz a sua dor, e a gente enxerga que essa dor não é só sua, é de um mercado como um todo, num segmento todo, nós vamos lá e falamos por você. Nós somos voz daquela classe, daquele segmento. E aí a chance de você ser ouvido é muito maior. Já cansamos de influenciar poder público, ou rotinas, ou burocracias, de uma forma que favorecesse melhor a vida do empresário. E aí fizemos isso algumas vezes e não vão ser as últimas vezes que nós fizemos. E também procuramos trazer para o empresário benefícios, vantagens, coisas que vão ajudar no dia a dia. Por exemplo, vai entrar agora a pauta novamente, eu falo da reforma, que é o assunto em voga, e nós estamos criando uma grade de conteúdos que vai treinar as empresas contábeis, que é um segmento, como que elas vão atender os seus clientes, e nós vamos também dar conhecimento para o empresário, o que ele precisa fazer para se preparar também para a reforma tributária. São coisas que auxiliam e ajudam e dão suporte para o empresário. Sim. A CIB faz isso, tá? Algumas de forma gratuita, outras de forma subvencionada com custo muito baixo. Mas nós tentamos trazer conteúdo e caminhos para o empresário conseguir alavancar a sua empresa. Por exemplo, networking, né? Uhum. Quantas vezes nós nos encontramos esse ano foi em eventos de networking. Tem gente na cidade, aqui na região, que não tem oportunidade de divulgar o teu negócio, né, o seu negócio. Não tem essa facilidade. E ali a gente proporciona um ambiente que ele vai lá, leva o cartãozinho dele, o panfleto, ou o celular mesmo, e divulga ali. E ele vai conseguir prospectar, vai conseguir mostrar o negócio dele de uma forma que, se ele não tivesse associação para fazer isso, ele ficaria restrito à vizinhança, ali, aos amigos de bairro, os colegas. Então, a gente ajuda as empresas a decolarem de alguma forma. Aí vem lá reforma, networking, treinamento profissional, que a gente está incluindo uma grade muito forte a partir de agora, núcleos de segmentos que nós estamos formando, que são núcleos que hoje a gente está tendo de contabilidade, mas nós vamos falar com núcleos, por exemplo, de saúde, de beleza estética, cabeleireira, a manicure, a esteticista, todas que precisam de um apoio que muitas vezes ela não tem em outro lugar, nós vamos começar a trazer conteúdos focados para melhorar o negócio delas. Aí vamos fazer para advogado, vamos fazer para engenheiro, vamos fazer para a área de moveleira da cidade, arquitetura, a área também de criativa. Então, assim, tem muitas formas da gente conseguir ajudar empresários em segmentos específicos. E, para finalizar, nós temos também no nosso portfólio diversos produtos que não é o intuito nosso vender, mas negociações que nós fazemos que muitas vezes beneficia a vida do empresário, porque se ele fosse adquirir aquela solução que ele precisa para o dia a dia dele, ele pagaria muito caro, e nós, como associação, vamos lá, fazemos uma negociação por uma quantidade de compra ou de contratos maiores, e aquele desconto, aquela vantagem que nós conseguimos, nós repassamos integralmente para o empresário. Então, isso tem feito a diferença na vida de muita gente. Se contar a estrutura física da sede, né? Porque exatamente. Eu fiz evento lá, foi maravilhoso. Exatamente. A gente tem um auditório muito top. A gente tem um auditório que está disponível, nesse caso, com preço diferenciado para quem é associado, mas para quem é empresário da cidade também está disponível. Lógico que valor um pouquinho maior. Mas se você pegar, por exemplo, e comparar a estrutura da CIB com a região aqui de Alphaville, você vai ver que compensa fazer evento lá na CIB. Compensa, e tem uma área gourmet muito boa, né? Eu mesmo vou fazer um evento com os meus funcionários lá na CIB, lógico, com valor de associado, então eu já estou tendo uma vantagem de desconto, mas eu vou fazer aqueles day, né, da vida. No caso, eu vou fazer uma Digicon Day. É um dia de treinamento, de alinhamento, de premiação e assim por diante. Tem uma área gourmet muito legal, não preciso tirar o pessoal de lá. A gente pode fazer um churrasco, confraternizar ali mesmo, no mesmo espaço, atender, tem telão, tem toda a infraestrutura para você poder dar aula, dar o treinamento. E a gente tem que usufruir disso. E muitas vezes o empresário não tem espaço como esse na cidade. E lá é um lugar muito bom para você desenvolver. Várias empresas fazem esses treinamentos com funcionários lá. Você pode também, você que é um cara aí também da área da mentoria, né, do ensino, você, por exemplo, quer fazer uma mentoria, você pode fazer lá dentro do espaço também, que ele atende muito bem. Muito bom. Muito bem. Rodrigo, estamos chegando ao final. Queria que você, antes de finalizar, mandasse uma mensagem aí para o cara que está precisando, tem algum problema e precisa do seu serviço, da Digicon, de contador.
Pode vender seu peixe direto para essa câmera aqui. Tá bom. Gente, assim, nós somos muito éticos em relação à divulgação profissional nossa. Se você está com um contador bom, usa ele, aproveita o máximo dele. Se você precisar abrir uma empresa, você está começando no seu negócio e você precisa de alguém que te dê suporte, que te dê ajuda, orientação, não só faça ali o trabalho burocrático, a abertura da empresa, o envio dos impostos e o envio dos DARFs. Nós da Digicom, eu na pessoa minha, Rodrigo Martins, e da minha equipe, estamos prontos para ser parceiros, para andar juntos com você que vai começar o seu novo negócio. Você que precisa bater um papo também informal, sem compromisso, eu estou aqui inteiramente à sua disposição. Trago também a CIB, né, aproveitando aqui o jabá, para te convidar também a conhecer a Associação Comercial da Cidade. Nós estamos aqui na Alameda Madeira 222, em Alphaville. Nós somos a entidade que atende não só Alphaville, nós estamos em Alphaville, mas nós atendemos Barueri. Então você que é de Barueri, precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa ter uma entidade ali que alavanque a tua empresa, te ajude a decolar, também procure a gente que a gente vai estar à sua inteira disposição. Muito bom. Rodrigo, agradeço a sua presença, foi muito bacana a gente trocar essa ideia. Que eu te falei, você viu, foi uma troca de ideia. Muito bom. Muito obrigado. Esteja sempre, se quiser visitar aqui, de repente a gente faz outro episódio depois, falar de outras coisas, mas obrigado mesmo pela presença, viu? Obrigado você, parabéns aí pela iniciativa de ter episódio, assim, de dar voz a empresários, dar voz a pessoas que têm muito conteúdo e precisa trazer esse conteúdo ao ouvido das pessoas que te assistem. Sucesso. Obrigado. E para você que acompanhou essa troca de ideia com o Rodrigo Martins, se inscreva no meu canal Begô Backstage, assina aí as notificações e tudo mais. Tamo junto, até a próxima.